Acelerados, hoje a gente está com um episódio muito especial. Estamos recebendo, dentro desse Jaguar F-Type R aqui, o César Pierre, que é brasileiro e designer da Jaguar. Inclusive, tem algumas partes desse carro aqui que levam assinatura, né, César? Com certeza. Cássio, valeu pelo convite, cara. Muito legal estar aqui. Muito legal vir para o Brasil e ter a oportunidade de participar de um evento legal assim com vocês. E vamos falar do carro, né? Porque é para isso que nós viemos para cá. Conta para nós, então, um pouco do seu histórico, né? Você é famoso por ter sido o autor do Project 7, que é a versão, vamos dizer assim, ultimate, né, desse F-Type R. Mas, antes disso, eu queria que você contasse um pouco mais do seu histórico, né? Como é que um brasileiro, você é de São Paulo mesmo, né? Não, eu nasci em Ribeirão Preto. Você é de Ribeirão? É. Como é que um cara sai de Ribeirão Preto? Eu sou do interior. Você é do interior? A porta é verde do Jaguar? Mais ou menos. Mas como é que você sai de Ribeirão Preto para chegar em Coventry, lá onde é a sede da Jaguar, lá que você passa o seu dia a dia? Então, cara, eu sempre, como todo cara que desenha carro, eu sempre sonhei em virar um dia designer de automóveis. Nunca imaginei que ia desenhar, ter a chance de desenhar um Jaguar. Mas eu fiz um pouco de tudo, cara. Eu comecei com arquitetura, trabalhava como desenhista de agência numa época. Eu larguei a arquitetura no meio do caminho, entrei na Unesp em design de produto e fiz um mestrado, uma pós-graduação no Politécnico de Milão, na Itália. E nesse meio tempo, cara, eu fui tentando... Estudou bastante, né? Não é fácil. Tem que estudar, cara. Tem que estudar. Quanto tempo, assim, de estudo até você conseguir se posicionar numa vaga legal na indústria? São 16 anos para chegar onde eu tô aqui agora, trabalhando como designer gráfico de produto. Eu lavei prato nos Estados Unidos, eu fiz um pouco de tudo na vida. Eu já tinha trabalhado com design italiano, já tinha trabalhado um pouco com o design alemão. Acho que o design italiano são formas, ele é muito mais emotivo, muito mais cheio de paixão. E o alemão mais racional, né? O alemão completamente, não direi frio, ele é muito mais técnico, é quase clínico, né? E o inglês onde é que entra nessa história? Eu acho que o design inglês mistura a técnica do design alemão, toda essa frieza, com a emotividade do design italiano. Você vê no F-Type como é cheio de formas, mas ele ainda parece técnico. Cheio de formas e cheio de ronco, né? Completamente, né, cara? Vou tentar botar em neutro aqui pra dar uma aceleradinha. O motoboy já buzinou aqui, ficou fascinado. É demais, né? Sai daí, Corsinha. Essa vaga é minha aqui, a gente tem que ficar seguindo. Cara, eu parei num posto de gasolina sábado, aí eu liguei o carro, cara, tinha uma senhora, quase matei ela. De susto. Mas César, então você, poxa, construiu um currículo muito invejável. Eu imagino que o rapaz ali de 17 anos, que está pensando em fazer engenharia mecânica, deve sonhar em chegar a ser um César Pierre, né? Eu queria que você falasse um pouco assim, o que você dá de dica para quem quer chegar onde você chegou? Cara, eu acho que a coisa mais importante para você ser um designer é entender o automóvel de um modo geral, entendeu? Você tem que entender a marca que você desenha, você tem que entender para quem você está desenhando, você tem que saber o que é um carro, porque muita gente chega no estúdio de design, eu vou desenhar, vou mudar, revolucionar. Não, cara, você vem para desenhar. Sim. Vem, tem que ser humilde pra cá. Tem um pouco... Posso falar pra cá? Pode, a gente faz pip. Beleza. Tem que ser humilde pra cá, pip. Eu, quando tinha 12, 13 anos, eu também fazia sketches e tudo mais. Só que eu acho que as pessoas não têm tanta noção de que quando você vai transformar esse sketch em realidade, começa a entrar engenharia, custo, tem um monte de outras coisas que você tem que atender. Global Brand, todas as regulamentações de Pedestrian Impact, todas as regulamentações que mudam de país para país. Cara, muda tudo. Na Europa você tem um conjunto de leis, nos Estados Unidos você tem outra. Aí é uma loucura, cara. Você tem, quando você tá ali com a BIC na mão, que eu acho que é o instrumento mais poderoso que nós temos, um pedaço branco de papel, uma BIC, você faz qualquer coisa, né? Quando você olha um pedaço de papel com aquele desenho, você tem que falar, uau, é um Jaguar. Você olha e você tem que sentir a musculatura, você vê os músculos do carro, você vê essas linhas tensas. E o Jaguar é absolutamente sobre essa dramaticidade. Isso está simbolizado no próprio símbolo da marca, né? O Leaping Cat, né? Que chama. O Jaguar saltando, você já vê também essa fluidez e ao mesmo tempo essa força. Isso aí, o movimento. Você tá entendendo? O Jaguar tem que ser puro. Você já citou o Ian Callum. Nos últimos anos, assim, a gente percebe que houve uma valorização até maior
do designer, né? Surgiram nomes que a gente pode chamar de designers estrelas aí. Eu penso em Jay Mays na Ford, o Chris Bangle na época de BMW, hoje o Ian Callum na Jaguar, que são vistos assim como gurus. Eu acredito que hoje o Ian Callum é o maior designer trabalhando no mundo. O que você acha que é o grande talento de um Ian Callum, assim? Por exemplo, a pessoa brinca com o Adrian Newey e consegue ver o fluxo de ar, né? O que você acha que um Ian Callum consegue fazer de diferente? Eu acho que o Ian, na verdade, ele tem essa visão de falar, isso é o que eu quero. Por exemplo, você está trabalhando num clay, ele sabe pegar aquele momento e falar, é isso. Agora, falando um pouquinho do F-Type aqui, é até legal para o pessoal entender o que é a complexidade de um projeto na indústria automotiva, né? O que você desenhou nesse F-Type? Cara, você trabalha nas coisas mais absurdas. Eu trabalhei em vários pedaços do carro, mas, por exemplo, você trabalha em coisas mínimas, que você passa horas desenhando, como essa parte aqui, que ajuda você a montar o capô, e você tem essas barras anti-capotagem aqui, que você tem que montar tudo isso em um sanduíche de várias peças, que você precisa abrir para ter acesso. Quantas horas de trabalho para sair essa pecinha? Às vezes dias, porque você está você está conversando com a engenharia, você está definindo detalhes, ele tem que ser fácil de fazer, tem que ter uma série de funcionalidades, e para desenhar às vezes uma peça dessa você leva um mês, cara. Eu gosto dessa asinha traseira aqui, tem seu dedo aí? Não. Na verdade você não tem que estar ali por questão aerodinâmica, né? Aerodinâmicas e de engenharia. Eu gosto muito da soleira aqui, que fala How Alive Are You, né? Tipo, cada vez que você entrar no carro, o carro já te cutuca, tipo, você tá vivo mesmo? Tipo, vamos viver um pouco, né? Exatamente, porque esse é um carro vivo. A gente tá andando aqui nas ruas de São Paulo, pegar o Marginal Pinheiros agora, na verdade, uma esticadinha a mais com o carro aqui. Será que o pessoal que tá lá em Coventry desenhando esse carro imagina que ele vai ter que, por exemplo, esse espelhinho vai ter que resistir a motoboys passando no corredor? Como é que é isso? Não necessariamente, né? Não é que você desenha pensando que vai ter um motoboy maluco. Ó, e isso é o que vocês teorizaram lá na fábrica. Na prática, a minha experiência com esse carro é o carro mais facilmente driftável que eu joguei. Você vai pra pista com esse carro, você vira o herói do drift e totalmente controlado. Você totalmente faz controlado. O power slide que a gente chama sem suar frio a mão em nenhum momento. E hoje o que você está trabalhando? Qual é o seu próximo projeto? Tem que esperar. Confidencial? Altamente confidencial. Nem em primeira mão você nem, pelo Deus me livre. Eu trabalho especialmente em carros esportivos da Jaguar. Só no creme os do caras creme. me pagam, cara. Ó, a gente acelera e todas as pessoas que estão atravessando a rua aqui dão uma olhada. Como é que faz esse clac, clac, clac? Faz o que é esse barulho? Na verdade, quando o V8 volta da aceleração, ele dá essa embaralhada. É um refluxo ali, exatamente. Né? Sai. César, troquei de lugar com você porque eu queria estar com a minha atenção toda no que você vai falar. Você quer me ferrar com os motoboys, né, cara? Isso aí, já entendi o que você quer. Você quer me ganhar apuros. Tinha cansado um pouco já, pra te falar a verdade. Cada espelhinho de carbono desse que passava me dava um arrepio. Mas eu queria falar um pouco... Muito obrigado. Agora essa bronca é sua. Tá planejando na minha mão. Mas eu queria falar um pouquinho do Project 7, né? Que é o seu bebê, vamos chamar assim, essa versão fantástica do F-Type que surgiu de uma forma quase casual, né? Conta pra nós um pouco como surgiu a ideia e como ela foi descoberta. Quando eu cheguei na Jaguar, eu comecei a trabalhar no F-Type e numa empresa que tem um passado histórico de corridas, um passado histórico de pista, de Le Mans, de estar no cheiro de gasolina, do cheiro de pneu, que, cara, tem todo esse passado e tá vivendo um momento de renascimento que é muito legal. A Jaguar tá num momento absolutamente especial. E eu pensei, por que não fazer algo que conecte essas duas coisas? Porque na minha mesa eu sempre tive um pôster de um D-Type, de um E-Type, porque você quer se sentir inspirado por isso. Deixa eu só explicar rapidinho. O F-Type, ele é o sucessor espiritual, vamos chamar assim, do E-Type de rua. Só que o E-Type de rua, ele era a versão civil do D-Type, que foi o carro que introduziu o freio a disco em Le Mans, ganhou várias vezes em Le Mans. Exatamente, nós ganhamos 7 vezes Le Mans. Talvez por isso você tem um Project 7, a celebração de tudo isso. Foi um negócio que eu pensei, estava ali trabalhando e pensei, por que não fazer isso? Por que não um sketch? Um ócio criativo. Por farra, vamos dizer assim, sabe? Por diversão. Aí fiz um desenho, fiz vários, fiz um que eu gostei e guardei. Guardei na minha gaveta e ali ficou durante algum tempo, mas aquilo ficava me martelando, cara. Eu falava, pô, tô com esse desenho aqui, tô com esse negócio aqui, eu quero mostrar, eu quero mostrar isso, né? E eu, uma hora eu fui apresentar
exatamente esse kit aerodinâmico, algumas rodas de aro 20, uma série de desenhos que eu tinha que apresentar para a diretoria de design, para o Ian Callum. E eu falei, pô, por que não, sem querer, ter esse desenho lá? Uma coincidência do destino. Acidentalmente uma coincidência do destino. E quando esse desenho apareceu, acabou a reunião, vamos dizer assim. A gente começou a falar sobre isso e o Ian virou pra mim e falou: meu, se eu te der 2 semanas, o que você faz? Fiz um business plan contando onde nós poderíamos mostrar o carro, o que nós poderíamos fazer, onde nós poderíamos levar. Você pensou que em Goodwood, em Le Mans? Goodwood, Salão Privé, Pebble Beach, por exemplo. Mas aí nessas 2 semanas você já foi para um lado mais prático ou ainda ficou mais na concepção, na ideia? Não, eu tentei amarrar toda a ideia em alguns desenhos-chave, vamos dizer assim. Alguns desenhos que poderiam descrever da melhor maneira possível esse carro. Esse espacinho é legal, né? Esse ronco também. Isso não pode. Então você teve a ideia de fazer um especial para Goodwood. Exatamente. O carro tinha a intenção de ser só isso. Farra. Um carro para ir lá, subir e acabou. E como é que virou mais do que isso? Quando o Ian voltou de tudo isso, ele falou: você não vai acreditar. Uns 10, 15 dias depois ele voltou e falou: você não vai acreditar, a gente tem um budget, você vai fazer o carro. Sim. Aí eu falei: nossa. Ele falou assim: responsa, hein? Só que é pra Goodwood. Exatamente como a gente pensou. Eu falei: legal, né? Pô, tem 1 ano e pouco. Ele falou: não, é pra agora. Goodwood em 4, 5 meses. Sim. Um pouquinho menos de 4, 5 meses. Eu falei: o quê? Não dá tempo. Sim. Se vira, você não fez. E aí foram os 4 meses mais intensos da minha vida. Sim, isso chama, sabe como em português? Quem inventa, aguenta. E pode ser. Foi exatamente isso. E foram os 4 meses mais intensos da minha vida. E como é que desse projeto de um carro especial para Goodwood veio posteriormente a decisão de produzir 250 unidades? Então, nós levamos esse carro para Goodwood em 2013 e sem ninguém saber. O Project 7, na verdade, muita gente do marketing de PR, ninguém sabia. Sim. A galera pirou, porque pô, um carro que fazia... Se você acha que esse aqui faz barulho, eu digo que você escutar um Project 7, você vai arrepiar de verdade. Mas como foi? E aí o impacto que o carro teve em Goodwood gerou no pessoal do marketing essa visão de, opa, existe um mercado para esse carro? Na verdade, o feedback que nós tivemos, de um modo geral, do mundo todo, a Top Gear, revistas, pessoas ligando, querendo saber como podia comprar, se era um carro de produção só, foi uma coisa alucinante, realmente. A motorização é a mesma do F-Type R, V8 5.0 Supercharger. Um V8 Supercharger com 567 cavalos de potência, de 0 a 100 em 3.9 segundos. Cara, um animal. Mas César, a gente chamou aqui porque você, melhor do que ninguém, vai saber dar as dicas de pilotagem desse carro, o F-Type, porque esse vai ser o carro da 2ª temporada do Dia de Aula do Acelerados. A gente está elevando essa barra aí para 550 cavalos. Que dica você dá para quem for acelerar esse carro tudo bem na pista? Vai ser um desafio legal. Brincar com um carro desse na pista é o sonho de qualquer pessoa. Brincar com o acelerador o máximo que você puder para conseguir ter o máximo de torque na saída e seguir os instintos. É uma máquina puramente feita de instintos, então vai depender muito da delicadeza e da experiência de quem dirige, de quem pilota. É isso aí, não dá para perder. Sexta-feira agora começa o 1º episódio, 2ª temporada Dia de Aula do Acelerado. Não perca.